Glória, glória, glória ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é a nossa força. Graças damos ao Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. Muito boa tarde, querido e amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E muito mais alegre, porque o Senhor, nosso Deus, nos deu Jesus para cumprir o projeto dele lá na cruz e, através de Jesus, termos vida eterna. Então, Jesus vive e, por ele viver, nós podemos crer no amanhã. Importante crermos no amanhã, porque o Senhor Jesus vive. Meus amados irmãos, preparei hoje para nós estarmos falando sobre 5 atitudes de Moisés. Está em Hebreus, vamos fazer menção da palavra, que está em Hebreus capítulo 11, do versos 24 ao 27. Vamos ler a palavra de Deus para em seguida nós estarmos falando o que Deus colocar nessa tarde para nós estarmos compartilhando com todos que estão ao alcance de nossa voz. O versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que com um pouco de tempo ter gozo do pecado. O verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versos 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, vamos olhar as 5 atitudes de Moisés. Foi primeiro recusar, escolher, deixar, não temer e ficar firme na rocha, não é, irmãos? Quando nós lemos esse texto sobre a fé de Moisés, nós encontramos 5 atitudes tomadas por ele pela fé, que marcaram, meus amados irmãos, a sua vida e o levaram a ter uma experiência com Deus. Assim, queridos, nós podemos dizer que, na verdade, Moisés nos ensina com apenas 5 palavras que representam os seus passos, o modo suficiente para nós também termos nossa grande experiência de um encontro com o nosso Deus. Nós, mais do que Moisés, nós temos, porque agora não é Moisés falando, agora é o Espírito Santo de Deus que é o nosso ajudador, que foi deixado por Jesus aqui na terra, é que nos fala e que nos orienta
a tomar essas 5 atitudes, imitar, porque aí teremos um grande encontro com Deus. Vamos olhar um por um as atitudes que Moisés tomou. A primeira foi recusar. Recusar só pode ser feito quando se faz uma comparação de valores. Olha, eu tenho isso, eu deixei de receber isso porque eu quero isso. Então, uma comparação. Então, tinha 2 valores: o terreno e a vida eterna. Ele recusou o terreno. Moisés foi sábio, né? E assim nós devemos ser. Aparece aí, né, bandejas enormes, mas nós vamos recusar, porque nós queremos vida com Deus, vida eterna. Ele recusou. Olha bem, o que estava sendo oferecido a Moisés? Os palácios, os tesouros, os banquetes, os exércitos do Egito. Ele tinha tudo nas mãos para conquistar o mundo de seus dias, aquele mundo temporal. Ele tinha tudo. Foi-lhe oferecido tudo. Analisando, Moisés seria o provável substituto de Faraó, pois era filho adotivo da filha do Faraó. Ao fazer, meus amados, uma ideia dos valores que ele tinha consigo, era impossível para o homem natural, à luz da razão, imaginar como recusar tudo aquilo. Chega uma bandeja para você: você vai ser o governador do estado, vai dirigir o estado, vai ter todas as riquezas do estado na mão, mas em contrapartida você vai perder a eternidade com o Pai. Se quiser viver momentaneamente a glória terrena, você vai perder. Aí Moisés foi sábio. Eu aconselho a você que está me ouvindo a ter também essa sabedoria. Mas Moisés, na avaliação que ele fez sobre tudo aquilo que tinha nas mãos, ele tinha ali nas mãos, era levada em consideração a satisfação de sua alma. Os anseios da alma de Moisés estavam acima de tudo. Tudo aquilo que estava lhe oferecendo ali no Egito, Moisés estava pensando no reino do Pai. Porque aquilo que estava lhe sendo oferecido só serviria para ele para gozar do pecado, que era o momentâneo, o passageiro. O agora. Um exemplo do gozo momentâneo do pecado que o Egito lhe trazia. Alguns anos atrás, me foi oferecido uma grande bandeja. Eu não conhecia Deus. Eu estava num caminho certo, sem entrar em detalhes, mas num caminho certo. Foi-me oferecido uma coisa: olha, você vai defender o país, você vai ter esse privilégio, você vai ter isso. Eu deixei uma coisa tranquila, aí veio as consequências: perdi família, recebi um monte de glória terrena. O inimigo te deixa lá no alto, mas também a queda é enorme. Por isso, vamos escolher o caminho do reino, que aqui tudo é passageiro. Nós só encontramos maldades aqui. Então,
o que nós vamos ter que fazer? Não é vigilância, para nós sabermos pedir sempre a sabedoria do Senhor nosso Deus, para nós estarmos vencendo essa batalha que nos apresenta aí. Analisando mais, o que Moisés recusou foi em função de que os anseios de sua alma não poderiam ser satisfeitos por valores terrenos e passageiros. Ele estava vivendo uma vida íntima com Deus, mas porque ele avaliava sim os valores eternos do reino do Pai. A nobreza de Moisés estava no fato de que ele queria o que ele queria estava muito mais alto, muito mais elevado do que aquilo que estava à sua disposição. É isso, nós temos que mensurar isso, porque a nossos olhos carnais, nós vamos nos perder se nós não estivermos na direção de Deus. Pois bem, nós falamos primeiro de recusar. Agora a segunda, escolher. A escolha de algo, de alguma coisa, que motiva a vida, é um imperativo da própria vida. É um ato consciente e nela mostrando aquilo que realmente somos e como nos posicionamos nas nossas decisões. Enfim, queridos, aquilo que queremos é que vai definir a nossa decisão. A escolha não pode ser imposta, mas sim tem que ser voluntária, espontânea. Por isso é um ato consciente. Isso quer dizer, quando você escolhe, aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, arrependo de todos os meus pecados, de hoje em diante eu sirvo a Deus, servo do Senhor eu sou de agora em diante. Você vai passar por um aprendizado, você vai descer as águas para poder confirmar para todo mundo o seu novo nascimento. Daí em diante, você é nova criatura, nova vida. As decisões suas têm que ser decisões em obediência a Deus e somente a Ele, a mais ninguém. Porque Jesus é Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Então nós temos um caminho. E nós aceitamos andar nesse caminho. Não adianta eu procurar uma ponte por aqui, um desvio por ali. Não. O caminho é único. É um só Deus, uma só fé. A recusa e a escolha andam juntos. A recusa e a escolha é interlaçada. A de Moisés já é difícil, por outro lado, entender a escolha para ser maltratado com o povo de Deus. Tem que ter fé para saber escolher. Tem que ter recusado aquelas bandejas todas e aceitar, escolher, andar com o povo de Deus. Ele escolheu andar com o povo de Deus, que naquela época era escravo do Egito. Era açoitado, levavam chicotadas, eram tratados como escravos mesmo, né?
Mas Moisés sabia o prêmio que viria e que vem para você também quando você anda nos caminhos do Senhor e faz a vontade dele. Pois bem, os maltratos que o povo de Deus ali e agora são passageiros. Paulo nos ensina leves e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas tribulações. Pois o Senhor nos garante logo a vitória quando morremos com Cristo. Quando morremos com Cristo. E podemos ter garantido o gozo da vida eterna. Mas os sofrimentos do gozo do pecado, que muitos escolhem, vida boa, sem sacrifício nenhum, sem deixar de nada, só gostar das coisas do mundo, este leva para o sofrimento eterno. Não existe depois salvação, não existe mais, morreu, acabou. Você tem que tomar sua decisão, é aqui, hoje, agora, de servir o Senhor. Aqueles, queridos, que estão nos maiores palácios, não têm a alegria de um servo do Senhor aqui nessa vida. Eu posso falar de cadeira isso, eu já fui um homem de muitas riquezas, de muitos poderes. Eu não trocaria, não estou falando isso da boca para fora, o meu Deus sabe. Eu não troco a riqueza que eu tenho agora, que é a graça de Deus, por nada que possa ter tido e que possa me oferecer de agora em diante. Eu quero vida eterna, lá com o Pai, na glória com Ele. Então, meus irmãos, nós podemos saber que o gozo do pecado é passageiro, é fugaz, sim, acaba. Mas a alegria da salvação é duradoura e eterna. Duradoura e eterna. Quando, meu irmão, preferimos morrer com Cristo, não passaremos pela vergonha eterna do pecado, mas tomamos posse do gozo da salvação e das riquezas, de todas as riquezas, meus irmãos, da recompensa que vem do Senhor. Paulo exclamou, se morrermos com ele viveremos, glória a Deus, com Jesus viveremos. O terceiro atitude, deixar. Essa palavra deixar significa para Moisés um ato visível, decorrente de sua recusa e consequente escolha, que eram atos invisíveis. Recusar o Egito, nós recusamos o mundo. Mas permanecer lá significava para ele a morte, pois o faraó queria matá-lo. Há uma sentença de morte no mundo contra o servo do Senhor, que se ele não deixar as coisas do mundo, certamente morrerá. Se fosse pela razão,
Se fosse pela razão, meu querido e amado irmão, aquilo que Moisés deixava no Egito, então ele estava deixando riqueza, glória, humanas, banquete, festas, exército, poder, etc. Mas pela fé, o que ele estava, na verdade, deixando o gozo passageiro do pecado, que só traz tristeza para a alma e não alegria. Um reino cuja glória acabou totalmente, pois o que é o Egito hoje? Né? Acabou. Olha bem, nem a língua egípcia daquele tempo existe mais. A cultura do Egito antigo também acabou, de modo que ninguém consegue reestruturá-la mais. Meus amados, também foi isso que o Senhor Jesus recusou e deixou quando a sua glória lhes foi oferecida lá no deserto. Os irmãos lembram que o Satanás ofereceu tudo para Jesus lá no deserto. Em lugar de alegrias, meus amados, passageiras, ele viu tristezas eternas, dores, discórdias, guerras em lugar de paz, trevas em lugar de luz, e assim por diante. Assim é as glórias terrenas. Um exemplo que todos vão lembrar. Nós tivemos até, para mim, era um bom amigo, o governador Camata. Teve tudo. Governador 2 vezes, teve todo o poder na mão. Morreu com um tiro de um amigo. Alguém lembra do governador Camata? Então a glória terrena que teve era, e se ele não sei da vida dele, se ele não tinha Jesus, não era coisa. Cadê a glória do Pai? Cadê a vida depois? Porque esse tempo que nós passamos aqui, nós somos peregrinos aqui na terra. Ou nós vamos para a glória com o Pai, ou vamos para o fogo ardente de enxofre. A eternidade de sofrimento, irmão. O bem ou o mal, nós temos escolha. Nós podemos decidir. Paulo falou, o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós temos que esquecer o mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Isso que nós temos que ter essa consciência. Vamos no quarto, para não alongar muito. Quarta atitude de Moisés. Não temer. Nós estamos aí sob uma pandemia, a maioria de nós estamos com o maior medinho, medo de morrer, medo disso, daquilo. Nós não temos que ter medo não, irmão, porque nós não somos daqui. Se morrer, nós temos a glória do Pai. Mas só acontece se for da vontade dele e se o momento for agora. Senão ele vai te guardar. A peste não vai entrar na tua casa, porque ele é soberano. Bom, não temer. Havia uma ameaça de morte de Faraó contra Moisés. Quando vires o meu rosto, certamente morrerá. Vivemos como servo do Senhor, num mundo cheio de ameaças. Ameaça de perseguições tais como ser chamado de cafona, de homofóbico, de quadrado, de antiquado, de fanático por igreja, etc, etc, etc. Não precisamos temer, porque a nossa vitória vem do Senhor, daquele que fez os céus e a terra. A ira do rei
é o juízo do mundo. Julga-nos condenando-nos, mas o Senhor é quem nos trata com justiça. Então, a ira do rei é o juízo do mundo. Julga-nos, condena-nos, mas o Senhor, o eterno Rei dos reis, Senhor dos senhores, é quem nos trata com justiça. Não tememos quando temos consciência da nobreza da nossa escolha. Escolha verdadeira, mudança de vida real. Porque não adianta fingir, porque o nosso Deus conhece o nosso interior, o nosso coração. O que é mais nobre e menos vergonhoso é andar na retidão do Senhor. O servo chegar da igreja, olha bem, analisa isso aí, o que é mais vergonhoso? O que está mais errado na sua ótica aí, meu irmão e minha irmã? O servo chegar da igreja 9 ou 10 horas da noite, com sua Bíblia na mão, ou a filha do vizinho chegar 2, 3 horas da madrugada de uma balada. Outra pergunta, o servo sair de casa às 5h30 da manhã para ir trabalhar, ou ir para a igreja primeiro, né? Primeiro o servo vai procurar as coisas de cima, passar na igreja primeiro para depois ir trabalhar. Ou o vizinho que está chegando nessa hora da farra, embriagado. O que é mais nobre desse exemplo que eu dei para os irmãos? Última atitude de Moisés para estarmos encerrando. Ficar firme. A recusa de Moisés e aquilo que ele deixou foi algo visível, que ele estava enxergando. Era o reino, os exércitos, as riquezas, as bonanças, tudo ali, ele estava enxergando. Aí ficar firme, porém, como a recompensa do Senhor, lhe foi dado o privilégio que homem algum jamais teve em toda a história da humanidade. A atitude de Moisés, olha a bênção que ele recebeu na história. Ver Deus face a face. Moisés viu Deus face a face. Falou com ele, boca a boca. E ele pôde ver a glória do Senhor passar na sua frente. Moisés viu o invisível. Ele recusou o material, o visível, o passageiro, mas em compensação pôde ver o espiritual, o invisível e o eterno. Sua resposta à ameaça do faraó foi: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E na perseguição, quando ele perseguiu o povo de Deus, morreu afogado. Moisés não viu o rosto dele mais. Encerrando, meus irmãos, essa também é a resposta que o Senhor quer que seus servos fiéis deem a este mundo, pois isso os fará permanecer firmes até o fim. Quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar lá dos ares, das nuvens, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.
glória seja dada ao Senhor. Está preparado para você. Fica firme, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, Pai amado, nós te exaltamos, te glorificamos, Pai, e agradecemos, Senhor, Pai, por estar ensinando nessa tarde, mostrando para nós, Pai, atitudes maravilhosas que Moisés tomou, Pai, recusou as riquezas desse mundo, as coisas desse mundo, escolheu andar com o povo dele, sofrer, Pai, mas o Senhor honrou, Pai. Assim, Pai, nós também queremos andar na retidão do Senhor, ser separado desse mundo, separado do pecado, Pai, e vivermos em retidão com o Senhor, para que nós também possamos, naquele dia, Pai, ver o Senhor, estar louvando o Senhor na eternidade, Pai. É isso que nós esperamos e queremos, Pai. Nos dê sabedoria e nos dê coragem para ser assim, Pai. Assim também, Pai, eu peço ao Senhor que esteja enviando teus anjos aos nossos lares para guardar nossa casa contra os ataques dos inimigos, Pai. Eu peço ao Senhor agora, as pessoas que estão hospitalizadas, Pai, alguns com essa pandemia, né, que já está ceifando centenas e centenas de vidas, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e opere a cura, Pai. E eu, em especial, Pai, estou com um irmão internado, eu peço ao Senhor que teus anjos estejam lá cuidando, guiando a mão dos médicos para cuidá-lo, Pai. Tem a minha afilhada também, Pai, que já há 14 dias está hospitalizada, com a bactéria que nos cede, Pai, mas o Senhor é o poder, Pai. Essa bactéria, em nome de Jesus, está derrotada, ela vai sair dali sã, Pai. Não só sã fisicamente, não, mas curada espiritualmente também, Pai, em nome de Jesus. Pela minha filha, Pai, Maria Alice, que está novamente contaminada por esse vírus, Pai, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas, Pai. Eu peço que ela cure em casa, Pai. Ela está em casa, não está tão mal como ficou da outra vez, porque o Senhor está guardando, Pai. Eu creio no teu poder e eu sei que você está guardando. E eu peço que o Senhor dê a vitória à minha filha. Ela é uma serva do Senhor. Os meus netos, os filhos dela são servos do Senhor, Pai. É da família do Senhor, Pai. Então cuide, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Pai amado, não deixo de pedir pela nação brasileira, pelo nosso presidente, Pai, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, Pai, que saibam conduzir nosso país, nossa cidade, nosso estado, com a retidão que o Senhor quer de cada um, Pai. Que o nosso país, Pai, vença essa pandemia, Pai. Em nome de Jesus, mas que saia vencedor, Pai. Não só vencendo a pandemia, mas vencendo o inimigo, Pai. Que haja conversão, que haja um avivamento grande em toda a nação brasileira, Pai. E que nós possamos ser um povo conhecido como um povo que teme e que serve ao Senhor. Essa é a grande vitória que eu peço e clamo ao Senhor, Pai, pelo nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, um abraço fraternal e até amanhã, se Deus quiser. Fica aqui o convite, aqueles que puderem. 12 horas estaremos, com a permissão de Deus, novamente nos dirigindo, falando do amor de Deus, falando das boas novas de Jesus, e até quando Deus permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz todos, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?